Bom, como o Wilson comentou, a ideia hoje é tratar sobre range carries, que é um problema bastante comum em prova competitiva, na maratona, mas que também pode aparecer durante nossa vida de programador, aí seja no mercado de trabalho, na área acadêmica. É um problema relativamente comum e tem estruturas e técnicas específicas para a gente conseguir resolver ele. A ideia aqui, como essa oficina é para o pessoal que acabou de fazer LPC1, então ainda está entrando no ritmo de pressão competitiva, e essa é um problema e uma estrutura um pouco mais avançada, é mais dar um panorama geral, a gente vai explicar bonitinho, mostrar a implementação, a Arice e os meninos vão mostrar solução de exercícios, certo? Mas eu acho que o mais importante é que vocês entendam qual que é esse problema, por que é um problema, por que a gente tem uma dificuldade de lidar com ele, com as técnicas e estruturas que vocês conhecem até hoje, né? Por que a gente precisa de algo específico, e começar a reconhecer esse tipo de problema, mesmo que talvez vocês ainda não consigam solucionar. No caso da maratona, quando aparece o range carry, normalmente são em problemas mais complexos, mas pelo menos vocês aprendem a reconhecer, e caso apareça algum problema mais simples, de nível intermediário, você já tem pelo menos uma ferramenta, né, uma estrutura de dados que vocês conseguem utilizar para resolver esse tipo de problema. Ok, então, né, qual que é o nosso problema? O que são essas range carries? O que a gente quer aqui? Muitos problemas vão exigir operações em intervalos, em especial consultas. E é justamente isso que a gente chama de range carry, né? Essas consultas em intervalos. E normalmente, por força bruta, essas consultas vão ter complexidade O de N. Exemplos simples de range carries que são bastante recorrentes. A RMQ, né, Range Minimum Carry, ou pode ser Range Maximum também, que é quando eu quero achar o menor valor ou o maior valor dentro de um certo intervalo. Ou também temos a RSQ, a Range Sum Carry, que eu quero achar qual que é a soma de um determinado intervalo. Como assim? Por exemplo, imagina que você tem um vetor, né, a estrutura mais simples que a gente pode pensar aqui, e a gente vai ter várias consultas no nosso problema de qual que é a soma ou qual que é o valor máximo, qual é o valor mínimo de um certo intervalo. Então aqui, por exemplo, se eu pegasse da posição 0 até a posição 3, se eu quiser o maior valor, meu valor é o valor 9, ok? Meu mínimo é o valor 1, e a soma de todo esse intervalo, né, se eu fizer todo o cálculo aqui, vai ser 20. Né? 3 mais 7, 10, 1 mais 9, 10 também, 20 certinho. Ou eu poderia querer essas mesmas informações do intervalo da posição 2 até a posição 4, certo? E aqui tem o valor máximo, o valor mínimo e a soma desse intervalo. Esse não é um problema difícil de resolver no sentido de dar uma resposta correta, certo? Né? Você pode simplesmente passar por todos os elementos desse intervalo, fazendo uma dessas operações ou qualquer outra operação que o problema exija. Né? Então, no caso, ou eu procuro o maior valor, o valor mínimo, ou faço a soma de todos esses valores. O problema é que isso vai ter complexidade de O de N, porque eu vou iterar, no pior caso, por N valores do meu vetor, né, em complexidade linear. E se eu tiver muitas consultas no meu problema, isso vai acabar tendo complexidade quadrática, certo? Né, para ser mais preciso, o número de consultas vezes a complexidade de cada consulta, que é O de N. Então, isso, se N for grande, ou se o número de consultas for grande, provavelmente vai estourar o tempo limite de execução num problema da maratona, por exemplo. Ok? Então, a gente precisa de formas mais eficientes de tratar essas operações em intervalos, essas consultas em intervalos, ou como a gente costuma chamar, nossas range carries. Vamos pegar como exemplo, né, para entender a segment tree, o problema da range minimum carry, ok? Mas generalizar ele para qualquer um daqueles outros, normalmente é bem tranquilo, tá? Então tudo que a gente vai ver aqui para range minimum carry seria facilmente adaptável para a soma, por exemplo, né, para pegar a soma de qualquer intervalo do meu vetor. Então vamos tomar esse problema como exemplo. Vamos supor que a gente tem um vetor de n elementos, certo? E a gente quer fazer duas operações básicas nesse vetor, que é ser capaz de atualizar ele, alterar o valor de uma certa posição. Né? Então, eu pego o vetor e altero uma posição qualquer. E, o que é principal para nós, consultar o menor valor entre duas posições pré-determinadas aqui, né? Entre I e J, né? No caso da minha função aqui. Então, dadas as posições I e J, eu quero saber qual é o menor valor dentro desse intervalo. Por força bruta, usando o que a gente conhece, né?
nada demais. A gente consegue fazer o update em complexidade constante, é só acessar a posição do vetor e atribuir o novo valor, certo? Então, a complexidade constante, bem tranquilo. E a carry, né, a consulta, é como a gente viu no exemplo anterior, eu vou ter que passar por todos os elementos procurando o menor valor entre eles. Então, no pior caso, a complexidade ODN, complexidade linear. E aí nós temos diversas estruturas técnicas que vão nos ajudar a melhorar isso. Hoje a gente vai ver a Segment Tree, que eu acho que é uma das relativamente mais simples e mais versáteis ao mesmo tempo. A gente consegue adaptar para uma série de situações, ok? E a SegTree, ela vai conseguir fazer ambas as operações em complexidade log n. Então a gente perde um pouco na atualização, né, que antes era constante por força bruta, então a gente vai perder um pouquinho de eficiência nesse caso, mas a gente ganha bastante na consulta, né, que ela cai de linear para logaritmo. Então, na média, a gente acaba tendo um ganho, ainda mais que normalmente a gente vai fazer mais consultas do que alterações. Claro, depende do problema, mas normalmente, na base de professor competitiva, é mais comum a gente fazer consultas do que alterações. Como eu comentei, a SegTree é bastante versátil, a gente consegue resolver vários problemas usando ela, né, problemas que envolvem range carries. E é interessante entender como que ela funciona, justamente porque, para adaptar para certos casos, a gente vai ter que fazer alterações um pouquinho maiores, ainda mais se a gente estiver usando alguma técnica um pouco mais avançada, como laser propagation, que eu vou comentar lá para o final da explicação. Não é um método tão simples de usar como caixa preta, né, que você usa sem saber exatamente como funciona. Para os casos mais simples, dá para usar como caixa preta sim. Você vai alterar só a função base ali, a gente vai ver na implementação como daria para fazer isso, e aí se altera de um problema para outro de forma bem tranquila, mesmo sem entender exatamente como a SegTree funciona. Mas se o problema complicar um pouquinho, é bom que você entenda pelo menos a ideia dela, mesmo que você use uma implementação de base ali, como a gente sempre costuma fazer, ainda mais na maratona, a gente leva códigos pronto, tudo, mas é bom entender como essa estrutura funciona para quando a gente precisar fazer essas alterações. Maravilha. Então, como que funciona a nossa SegTree? Né? O que é uma árvore de segmentos, uma SegTree? Ela vai ser uma árvore binária de consulta, ok, por definição, e cada nó representa um segmento do vetor. Mas detalhe, a gente não tem todos os segmentos do vetor representados aqui. Sei lá, a gente poderia pensar numa PD boba, em que eu tento armazenar a resposta para todos os segmentos e depois só consulto. Isso, em termos de tempo, seria interessante para fazer consulta depois, só que isso vai, se não estoura tempo, vai estourar memória, porque eu vou ter uma complexidade quadrática ali de espaço para armazenar todos os possíveis intervalos, certo? Mas a gente vai ver lá na consulta que a gente consegue sim obter a informação de qualquer segmento, né, a partir dessa árvore. Mas o que ela armazena de fato? A raiz da árvore, ela vai armazenar um valor que representa todo o meu intervalo do vetor. Então, aqui imagina um vetor de tamanho 8, aqui pensando um indexado, né, começando da posição 1, ao invés do 0 que a gente está acostumado. A raiz da minha árvore vai representar justamente esse intervalo. Então, se eu tenho, pensando no plano da RMQ, a raiz do nó vai armazenar o menor valor de todo o intervalo, da posição 1 até a posição 8. Ok? E os filhos desse nó vão armazenar a metade desse intervalo. A primeira metade e a segunda metade. Então, o nó da esquerda, o primeiro filho, vai armazenar o valor mínimo da posição 1 até a posição 4, né, aqui de forma genérica, I mais J sobre 2, né, pegando a parte inteira aqui da divisão. E o nó da direita vai armazenar, a partir do próximo nó, I mais J sobre 2 mais 1, até o final do intervalo, até a posição J. Ok? E isso vai valer para todos os nós aqui. Né? Então, aqui de 1 até 8, os filhos, as metades do intervalo, os filhos dos filhos, né? Esse aqui é de 1 a 4, então o primeiro filho vai ser de 1 até 2, o segundo filho de 3 até 4, e quando a gente chegar nas folhas da árvore, a gente vai ter as posições unitárias, né? São posições individuais, então a posição 1, posição 2, 3, 4, e assim por diante, ok? Então, por isso que a gente chama de árvore de segmentos, né? Porque cada nó da minha árvore, ela representa um segmento do meu vetor, né? Do meu intervalo de dados que eu estou representando e estou querendo realizar essas operações em intervalo. Ok, além disso, a gente vai rotular os nossos nós, né? Começando da raiz com o nó, como sendo nó 1,
Depois, nível a nível, da esquerda para a direita, a gente continua na sequência. Né? Então, nó 2, nó 3, nó 4, nó 5 e assim por diante. A vantagem disso é o quê? É que para um nó X, os filhos deles vão ser sempre o nó 2x, o filho da esquerda, e 2x mais 1, o filho da direita. Isso aqui vai simplificar bastante a forma que a gente vai caminhar pela árvore e até a forma que a gente vai representar essa árvore no código, certo? O pessoal que já fez ED1 viu que a gente tem diferentes formas de representar a árvore. A árvore binária é bem comum a gente montar ali uma structzinha, né, com os ponteiros para o filho da esquerda, para o filho da direita, que é útil para uma série de situações, mas é uma implementação um pouquinho mais complicada e tem uma certa sobrecarga ali de operações, né, para a gente ficar acessando esses ponteiros, tudo. Aqui a gente vai conseguir representar a árvore em um vetor também, certo? Então fica uma implementação relativamente simples e bastante eficiente, certo? Então, essa rotulação e essa propriedade de que os filhos de nó x são os nós 2x e 2x mais 1 vai nos ajudar bastante quando a gente for utilizar essa estrutura. Funções básicas que a gente costuma ter para trabalhar com a segtree, a função build, para a gente construir a segtree. Então, dado um vetor onde eu quero realizar as minhas range carries, eu vou construir a segment tree subjacente a ele, certo? A função update, como a gente já viu antes, para atualizar uma certa posição do vetor, e a gente tem que atualizar a segtree, certo? E a carry, que é quando a gente vai fazer as consultas de fato entre os intervalos, ok? Aqui eu não vou mostrar a função build, porque ela basicamente é a função update generalizada para montar o vetor todo de uma vez, mas ela é quase idêntica ao update, certo? Então depois, né, se vocês olharem algum código, né, eu vou deixar um link aqui com algumas implementações e acho que os meninos vão passar algumas coisas para vocês também. Provavelmente vai ter a função build ali, então vocês vão ver que é muito parecido com o update. Agora, essas duas aqui sim a gente vai ter que entender bem como funciona. Como eu já comentei antes, a árvore de segmentos é bastante versátil e com pequenas alterações a gente consegue mudar ela para resolver problemas diferentes, né, que fazem operações diferentes dentro do nosso intervalo. Aqui só um gifzinho, né, mostrando um exemplo na prática como que uma segtree seria construída. Então, por exemplo, aqui é para o problema da RSQ, né, da Range Sum Carry. Como eu falei, cada nó representa no caso aqui, a soma dos elementos daquele intervalo, certo? Então, se aqui é o nó 1, aqui é o nó 2, certo? Então, os elementos 1 e 2, nesse nó que representa o intervalo de 1 até 2, certo? Somando esses elementos, a gente tem o valor 3, ok? E assim por diante, né? Então, veja, claro, quando a gente for calcular a soma do intervalo desse nó aqui, a gente não vai somar de novo os nós unitários aqui. A gente vai aproveitar as informações parciais que a gente já tem. Se a gente já tem a soma do nó 1 ao nó 2, desse segmento, do segmento de 3 até 4, então a gente sabe que do segmento de 1 até 4 é exatamente a soma desses dois caras, ok? Então, essa vai ser a base que a gente vai utilizar durante todo o uso da segtree para aumentar a eficiência dos nossos cálculos, não ficar recalculando coisas que a gente já sabe. Maravilha. Então, vamos começar a ver na prática como que a gente vai representar essa segtree e como que a gente vai implementar aquelas operações, né? Em especial a update, para atualizar o nosso vetor e a segtree, e a carry, para fazer nossas consultas. Então, vamos considerar que a gente tem um vetor de tamanho n, chamado muito criativamente de vetor, ok? E aí, para representar nossa árvore de segmentos, a gente vai considerar um outro vetor, onde onde uma posição i representa justamente o nó i, seguindo aquele esquema de numeração que a gente comentou nos slides anteriores. E esse vetor, ele deve ter esse número de posições aqui, né? 2 vezes 2 elevado a log de n na base 2, né? Pegando arredondando para cima, menos 1. Não vamos entrar na parte mais matemática, demonstrar por que isso, mas é justamente porque a gente está usando uma árvore para representar segmentos, né? Tem a questão da altura da árvore, tem toda a demonstração matemática que para nós aqui hoje, pelo menos, não importa muito, ok? Mas o nosso vetor tem que ter pelo menos esse tamanho para a gente conseguir representar todos os nós que a gente precisa. Então, pensando em C++ aqui, aí a gente nem precisa se preocupar tanto com o tamanho dos vetores, né? Então, eu tenho o meu vetor que é digamos, o vetor principal do meu problema, é onde tem os meus elementos em si, que eu quero operar sobre eles. O meu ST aqui é a minha segtree, é o vetor que representa a árvore de segmentos em si. Ok? O size aqui só auxiliar para a gente ter o tamanho do nosso... não lembro agora se da segtree do vetor, vamos ver no código depois.
mas só um valor auxiliar para o código mesmo. E, como eu já comentei, ela é uma estrutura versátil, então uma coisa que é interessante a gente definir à parte é justamente qual que é a operação que a gente vai fazer no nosso segtree. É a operação de mínimo, de máximo, de soma, pode ser outras operações, né, como o XOR, o GCD, MMC e assim por diante. Então, são diversas operações que a gente pode fazer. Até para generalizar nossa implementação, é interessante, né, criar uma função f, que vai receber os meus elementos aqui que eu vou operar no meu vetor, e vai retornar justamente a operação que eu quero realizar durante as minhas consultas, ok? Observações importantes sobre a operação. Primeiro, é óbvio que a gente vai mostrar exemplos mais simples aqui, estou trabalhando com inteiro, mas posso trabalhar com diferentes tipos de dados. Eu lembro mais ou menos de um exercício da maratona da regional de 2017, se eu não me engano, que acho que era Acordes Intergalácticos o nome do exercício. E ele usava uma segtree, se eu não me engano, já faz tempo que eu resolvi esse problema, a gente usava cada elemento do meu vetor era uma struct, que representava um acorde, não lembro exatamente como que era o problema. Mas eu lembro disso, eu lembro que a segtree ela não trabalhava com inteiro, com float, nada do tipo, ela trabalhava com uma struct, e aí tinha a forma de operar com essa struct, que aí o problema definia bem, ok? Não era um problema muito difícil, mas precisava conhecer a segtree e saber que a gente pode generalizar ela para diferentes tipos de operações, ok? Sem entrar muito, né, nas propriedades que essas operações têm que ter, mas eu acho que é óbvio que, assim como acontece em PD, por exemplo, as nossas operações aqui, elas têm que ter a propriedade de subestrutura ótima, né? Que é que a solução de um problema pode ser definida a partir das soluções de subproblemas, ok? Então, no caso da soma, por exemplo, se eu quero saber a soma do intervalo de 1 até 8, eu posso só somar a soma do intervalo de 1 até 4, depois de 5 até 8, ok? A composição dessas soluções, no caso a soma dessas soluções parciais, vai dar a soma do meu problema total, ok? Essas operações mais simples, todas vão ter essa propriedade. Operações mais complexas, dependendo do problema, talvez não tenha ou não seja tão direta assim, né? Assim como quem viu PD sabe que acontecem alguns problemas. Então, o que vocês têm que precisam ver é justamente se eu posso definir a solução de um segmento maior a partir das soluções de segmentos menores. Se eu posso fazer isso, eu vou conseguir aplicar a segtree, né, para essa operação que eu quero trabalhar. Tudo bem? Outra coisa que é importante para essa minha operação, a gente tem que ter um elemento neutro, ok? Isso aqui a gente vai ver depois na consulta, que é o que vai me ajudar a conseguir a solução de qualquer segmento do meu intervalo, do meu vetor, mesmo que ele não esteja diretamente representado na minha árvore de segmentos, ok? A gente quer compor ali as soluções para um segmento que não tem um nó específico para ele. Do elemento neutro, né, por definição, se eu chamo a minha função f para o elemento neutro e para o elemento x, ela vai retornar x para qualquer x possível, ok? Como a gente está trabalhando com RMQ, a gente quer o valor mínimo, o meu elemento neutro vai ser um valor infinito, né? Seria a rigor. No caso aqui, a gente vai pegar o maior inteiro possível, certo? Imaginando que todos os números vão ser menores do que ele. Se fosse a soma, nosso elemento neutro seria 0. Se fosse a operação de produto, nosso elemento neutro seria 1, certo? E assim por diante. O elemento é um elemento que não vai me atrapalhar nas operações quando eu fizer uma chamada desse tipo aqui, ok? Então, são duas propriedades importantes da minha operação e são elementos que eu preciso. Em problemas mais simples, vocês normalmente vão ter só esses dois caras. Qual que é a função que eu estou utilizando, qual que é o elemento neutro. Todo o resto do código vai ser copiar e colar, certo? Para os problemas mais simples, que não exijam alterações mais específicas. Então vamos entrar nas operações propriamente ditas, começando pela atualização, que eu acho que é relativamente mais simples. Quando a gente vai atualizar uma posição do vetor, e por consequência a gente vai ter que atualizar a nossa segtree, o que a gente vai fazer? A gente começa da raiz da nossa árvore e a gente vai descendo pela árvore até chegar na folha do meu que representa o meu nó, e a gente volta recursivamente atualizando todos os vértices, todos os nós que ficaram no meio do caminho, caso seja necessário. Vamos ver um exemplo disso, que eu acho que é sempre mais fácil entender o exemplo. Então, imagino que eu tenho esse vetor aqui, ok? E eu já tenho a segtree construída para ele. Então, veja, né? As folhas representam os nós, representam cada posição individual do meu vetor. Então, a posição 0, a posição 1, 2, 3, 4. E depois eu vou ter os nós intermediários aqui,
que vão representar diferentes segmentos, né? Aqui de 0 até 1, de 0 até 2, de 3 até 4, e por fim, o segmento todo. Vamos supor que eu altero a posição 1 de 17, que era o valor anterior, para 12, ok? Como que a gente vai atualizar a árvore? A gente começa da nossa raiz, dando ali o valor 13, e aí a gente tem que chegar no nó 1, certo? O nó da esquerda representa o segmento de 0 até 2 e o da direita de 3 até 4. Então a gente tem que ir para a esquerda. Afinal de contas, o nó que eu quero chegar está no intervalo da esquerda, certo? Então eu desço para esse nó. Mesma lógica. O nó que eu quero está no nó da esquerda de novo, que representa de 0 até 1. Agora sim, o nó que eu quero está na direita, né? Que é justamente a minha folha, o próprio, que representa o próprio nó 1. Cheguei nesse cara, simplesmente atualizo, ok? Como eu mudei do valor de 17 para 12, eu simplesmente atualizo ele. Agora, quando eu volto para cá, né, recursivamente, dou um return que volto para cá, eu vou recalcular o valor desse nó. Como que eu faço isso? Se eu quero o valor mínimo, estou trabalhando com RMQ, eu vou pegar o menor valor entre o valor armazenado pelo nó da esquerda e o nó da direita, ok? Antes era o 17, que é justamente o valor que estava aqui mesmo. Agora é o menor valor entre 18 e 12. 12 é o que vai ser atribuído ao valor desse nó. Então, eu altero o valor dele. Recursivamente, volto para o nó anterior, mesma coisa. Qual é o menor valor entre o nó da esquerda e o nó da direita? O mínimo entre 12 e 13 é 12. Atualizo esse nó. Volto para a raiz. O menor valor entre 12 e 15, que são os filhos, é 12. Então, eu atualizei. Nesse caso, acabou atualizando todos os nós no meio do caminho, certo? Né? Isso não necessariamente iria acontecer, mas ele sempre vai fazer a operação que a gente está usando a range carry, no caso, a operação de mínimo, entre os filhos para calcular o valor daquele nó, do nó pai, que representa o segmento maior. Então aqui a gente conseguiu atualizar a nossa árvore. Em termos de código, fica relativamente simples. As funções da SegTree, elas só ficam com bastante parâmetro, né? Porque a gente tem bastante informação. Mas vamos com calma, a gente vai ver que não é difícil. A gente tem o rótulo do nó, certo? Que também vai ser a posição em que aquele nó está no vetor que representa a nossa SegTree, ok? Então o rótulo do nó é a posição dele na SegTree. Os valores I e J representam o intervalo do vetor que a gente está considerando, certo? Então, se esse nó aqui, por exemplo, né? Pensando no nó 2, ok? Ele representa o segmento de 0 até 2. Então, o meu I seria 0, o meu J seria 2. Ok? Então, o I e J é justamente o início e o final do intervalo que aquele nó representa. A posição é a posição que eu quero alterar e o meu new v aqui é o valor que eu vou colocar lá, né? O meu novo valor, o valor que vai trocar, que vai ser por qual aquela posição vai ser trocada. Ok? Maravilha. Então, a gente aqui tem uma espécie de busca em profundidade, a gente vai descendo pela árvore. Então, primeiro teste, eu já cheguei na folha. Como que eu sei que eu estou na folha? Se o i igual a j, né? Então eu tenho um nó que representa um intervalo com apenas uma posição, e é para ser a posição que eu quero, né? A forma que eu estou descendo pela árvore vai garantir isso. Vai garantir mesmo? Acho que vai sim. E nesse caso, eu vou atualizar a posição do meu vetor, ok? Vou atualizar o meu nó da SegTree com esse novo valor, e aí eu retorno para quem chamou essa função. Ok? Então esse é o caso base. Quando eu cheguei na folha, simplesmente atualizo o vetor e atualizo aquela posição do nó na SegTree também. Aqui é o caso em que eu tento descer para um nó que não contém aquele índice. Isso aqui acontece porque aqui, né, eu falei que se o meu valor está na esquerda e na direita, eu vou descer para esse nó específico, ok? Posso fazer esse teste antes, mas aqui na implementação a gente vai ver que eu tento descer para os dois nós. E aí, se não for o nó que eu quero, eu dou um return. Mas é decisão de implementação, ok? Isso tanto faz a forma que eu faço. Então aqui, se por acaso eu desci para um nó onde aquela minha posição ela não está naquele intervalo, então eu só dou um return porque eu não queria ter ido para aquele caminho. Por fim, o outro caso possível é, eu estou no caminho certo, eu estou em um nó em que minha posição está dentro dele, mas ainda não é a folha, ok? Então, o que eu faço? Eu vou percorrer os filhos, então eu vou calcular a posição central daquele intervalo, né, que é o que divide os filhos, e eu vou tentar ir para os dois filhos. Então, eu vou chamar o update
para o nó da esquerda. Lembra, é só multiplicar ele por 2, a gente acessa o nó da esquerda. Então, nó vezes 2. Esse segmento representa, esse nó representa o segmento de I até o mid, que é a nossa posição central. E o pós e o nil V não muda, né? Eu quero atualizar a mesma posição e usando o mesmo valor. E eu também tento ir para o filho da direita, que é o nó vezes 2 mais 1. E aí ele representa o segmento de mid mais 1 até J. E o pós e o nil V não muda. Feito isso, né, depois de executar esses carinhas aqui, um deles já vai dar return de cara, o outro vai seguir o caminho que tem que seguir, eu já vou ter atualizado os nós filhos. Então agora eu preciso atualizar o nó pai, o nó atual que eu estou. Então o nó atual, ele é o valor mínimo, o caso o F aqui representa o valor mínimo, entre o nó da esquerda e o nó da direita. Então aqui eu atualizo o nó pai, o nó atual, e né, recursivamente isso vai chegar até a raiz, eu vou ter a minha árvore toda atualizada. E para chamar essa função, né, quando eu quero atualizar um valor, eu chamo para o nó1, que é a raiz, que representa o intervalo, o segmento todo, o intervalo todo, então da posição 0 até o size menos 1, né, então o size aqui é o tamanho do meu vetor mesmo, de elementos, e o pós e o nil V, esses caras não mudam, que é a posição que eu quero mudar, e por qual valor eu quero trocar. Deu para entender, pessoal? Tranquilo. Acho que a SegTree, ela, pelo menos a ideia dela, não é tão difícil, né? Às vezes aplicar em um problema, ainda mais a maratona, que pode estar com um monte de coisa junto, né? E não está tão óbvio, aí seja um pouco mais chato. Mas acho que a ideia dela não é tão difícil. Vamos ver a consulta agora. A consulta é um pouquinho mais chatinho, porque a gente tem um problema que não são todos os segmentos que são representados na minha árvore. Então, como eu consigo consultar o valor de qualquer segmento? Ok? Basicamente, a gente vai aproveitar as informações parciais que eu tenho para pegar qualquer segmento. Eu acho que eu vou começar não, vamos ver as regras primeiro, aí no exemplo eu acho que isso vai ficar mais claro. Então é o seguinte, para retornar a posição, o menor valor, no caso da RMQ, entre A e B, a gente vai iniciar a busca a partir da raiz, né? Uma busca em profundidade normal, começa apresentando o intervalo todo, certo? E aí a gente vai seguindo o seguinte procedimento. Se o intervalo do meu nó, de I até J, estiver contido entre A e B, a gente vai retornar o valor desse nó. O que isso aqui significa? Eu quero o menor valor entre as posições entre A e B. Então, imaginar A e B aqui. E eu estou em um nó que está dentro desse cara. Imaginar algo mais ou menos assim. Então, eu tenho intervalo de... eu quero o intervalo entre A e B. E eu estou em um nó que representa o intervalo de I até J. Vocês concordam que essa informação aqui é bastante importante para mim, né? Se eu depois eu conseguir descobrir quem que é esse cara, se eu fizer o mínimo de todo mundo aqui, eu vou descobrir o mínimo entre A e B. Ok? Por isso que a gente retorna o valor desse nó, porque esse valor vai ser importante para a gente calcular o mínimo desse intervalo todo aqui. Ok? Outro caso possível é se eles forem disjuntos. Ou seja, aí não tem intersecção nenhum entre os intervalos. Eu quero algo entre o intervalo A e B, e eu estou em um nó que representa o intervalo de I até J. Então, esse intervalo aqui não me interessa em nada. Se ele não me interessa, eu retorno o elemento neutro, ok? Porque aí eu posso fazer cálculo com ele, eu posso fazer o mínimo entre as informações que eu tenho aqui e esse cara que não vai atrapalhar a minha conta. É o mínimo entre 10 e infinito, é 10. Então, dane-se o que ele retornou ali, ok? Então, eu retorno o elemento neutro. Se não, o caso que sobrou é o caso que tem uma intersecção, mas tem elementos fora dela, né? Algo mais ou menos assim. Então eu quero o intervalo de A até B, e eu estou em um nó que representa o intervalo de I até J aqui, ok? Então, tanto tem um pedaço aqui que eu gostaria de saber o valor, como tem um pedaço que eu não quero. Então, o que eu faço? Eu chamo a mesma função recursivamente para os filhos. Por quê? O que isso aqui me ajuda? Porque eu vou quebrando esse intervalo até que em algum momento eu vou acabar retornando o quê? Para cá, eu vou acabar pegando esses valores. Talvez eu dê sorte de ser um segmento só, ou pode ser mais de um segmento, aí eu não sei, depende da minha execução. Mas eu vou acabar retornando o menor valor entre esse cara, e aqui vai retornar o elemento neutro, ok? Então esse cara também não vai atrapalhar na minha conta, eu vou acabar tendo só o valor daqui mesmo, e aí vai ajudar nos meus cálculos, no final, combinando tudo, eu vou ter justamente o menor valor entre A
e B. Vamos ver um exemplo? Talvez fique mais claro. Então aqui, por exemplo, eu tenho esse vetor, acho que é o mesmo vetor que eu usei no caso anterior, pelo menos do mesmo tamanho. E eu quero saber o menor elemento entre as posições 1 e 4. A primeira coisa que a gente olha aqui, se a gente olhar todos os nós, nenhum nó representa exatamente esse intervalo, de 1 até 4. Então a gente vai ter que combinar informações aí. Só visualmente, sem a gente pensar no algoritmo ainda. A melhor forma da gente fazer isso, tentando pegar o menor número de nós possível, é pegando o nó 9, que representa o elemento 1, o nó 5, que representa o elemento 2, e o nó 3, que representa o segmento de 3 até 4. O menor valor desses caras é justamente o meu menor valor desse intervalo, no caso aqui o 12, ok? Um ponto importante. Esse exemplo parece que não tem muita vantagem usar segtree, né? Eu estou, ao invés de comparar 4 elementos, que é o tamanho do meu segmento aqui, eu estou comparando 3, só um a menos. Ainda tem uma sobrecarga de ficar andando nessa árvore aqui. Então, vou fazer mais operações ainda. Mas isso é porque isso é uma árvore pequena, né? Porque eu não ia mostrar uma árvore aqui de 100 nós para mostrar um exemplo, né? Nem conseguiria fazer um slide para isso. Então, é um exemplo pequeno, só para ser didático, e aí parece que não tem muita vantagem. Mas em problemas grandes, que é o nosso principal intuito tratar, né? Quando a gente tem muitos nós, aí a gente normalmente vai conseguir nós que pegam intervalos grandes e acaba matando ali, ao invés de comparar, sei lá, 100 elementos, eu tenho um intervalo, um nó que representa justamente aquele intervalo de 100 elementos, pronto. E aí, num return só, eu evito de comparar todos aqueles elementos, ok? Então, só justificando porque que aqui parece que não tem muita vantagem, mas é só porque é um exemplo pequeno mesmo. Ok, então isso aqui visualmente a gente imagina que tendo a informação desses nós, a gente vai conseguir calcular o menor valor naquele intervalo. Agora, na prática, executando o algoritmo, a gente começa da raiz, vamos olhar para todos os nós, seguindo aquelas regrinhas. Então, se o IJ está em A e B, o intervalo do nó está dentro do intervalo que eu quero, eu só retorno o valor do nó. Se eles são disjuntos, retorno o neutro. Se tem intersecção, tenho que chamar para os filhos. Então, eu estou no nó 1, certo? Aqui é o nó 1, está aqui embaixo, que representa o intervalo de 0 até 4. E é o caso que tem intersecção, né? Eu quero um intervalo de 1 até 4, então tem intersecção. Tem o elemento 0 aqui que eu não gostaria, mas eles não são disjuntos também. Tem intersecção, então o que eu faço? Chamo para os filhos. Vou começar olhando para o filho da esquerda. De 0 até 2, também tem intersecção. Ele não está nem contido, nem são disjuntos. É o terceiro caso, então eu chamo para os filhos, começo com o da esquerda. Mesma coisa, tem intersecção, chamo para a esquerda. Agora aqui, esse nó aqui já cai na regra 2, são intervalos disjuntos. Né? Eu tenho intervalo 0, 0, elemento 0, e eu quero intervalo de 1 até 4, ok? Eu quero um intervalo totalmente diferente, o 0 não está contido nele. Então esse cara vai retornar o elemento neutro. Veja, o nó armazena o valor 10, que é o valor armazenado naquela posição. Como ele não interessa, para cá ele vai retornar o elemento neutro. Não estou mexendo no valor dos nós, tá? Eu estou só consultando mesmo. Então, esse retorno é para a função. A função chamou para esse cara, ele vai retornar o elemento neutro para cá. Retornando para cá, ainda tem que chamar a função para o filho da direita, porque eu estava no caso de intersecção. O filho da direita já é a... aqui eu coloquei errado. Na verdade, aqui é a regra... não. Coloquei errado sim. Aqui é a regra 1, que o intervalo está contido do intervalo que eu quero. Eu tenho o intervalo de 1 até 1, e eu quero intervalo de 1 até 4, então está contido, então aqui sim eu retorno o valor do nó. Então o que aconteceu? Essa função aqui recebeu dois elementos, o elemento neutro, ok? E o valor 12. E aí ela vai calcular o mínimo desses dois valores e retornar para o pai. Então, né, o f de Q8 e Q9, ou seja, qual é o menor elemento, o mínimo entre o neutro e o 12, obviamente é o próprio 12. Então, o nó 4 vai retornar 12 para cá. Já veja que é diferente do valor que está armazenado no nó, porque eu ignorei esse cara aqui, certo? O elemento neutro me garantiu isso, eu peguei esse valor aqui, né, que é o menor elemento desse intervalo. Desse nó, agora tem que chamar para o filho da direita, ele também está contido no meu intervalo, né, ele está ali entre 1 e 4, é o elemento 2. Então, ele vai retornar o valor aqui. Aqui retornou 12, lembra? Não, que estava no nó 4.
Aqui retornou 13, que é o valor do nó. O menor valor entre 12 e 13 é 12. Então, esse cara vai retornar 12 para cá também. Maravilha. Chegando aqui, tem que chamar para o filho da direita ainda. Aqui, né, é um caso ainda simples, mas aqui que começa a gente ter vantagem na estrutura, que esse cara aqui já está contido dentro do meu intervalo, certo? Não vou precisar chegar nas folhas nesse caso. O intervalo de 3 até 4 está dentro do intervalo de 1 até 4. Então aqui eu não vou para os filhos, eu simplesmente dou um return no valor do nó. Então eu já vou dar um return 15. Então esse cara retornou 12, esse cara retornou 15. O menor valor entre 12 e 15 é 12. Essa é justamente minha resposta. O menor valor entre o intervalo de 1 até 4 é 12. Essa é a operação mais difícil e mais importante também da nossa SegTree, certo? Em termos de código, ela fica até inclusive mais curta do que a atualização. Apesar da ideia dela ser um pouquinho mais complexa, ela é bem tranquilinha, que ela é justamente definir aqueles três casos possíveis entre os intervalos. Se o IJ está incluído entre A e B, bom, primeiro, qual que são nossos parâmetros? Muito parecido com o que a gente tinha no update. Qual nó que eu estou, o rótulo dele, o intervalo que ele representa e o intervalo que eu quero. Então, esse cara aqui poderia até ser uma constante, porque não vai mudar. Né? O que vai ficar mudando é justamente o nó em que eu estou. Então, qual que é a primeira opção? O intervalo IJ, que é o intervalo que o nó representa, está incluído dentro do intervalo AB. Nesse caso, simplesmente retorno o valor do meu nó. Caso 2 é quando os intervalos são disjuntos, então são intervalos totalmente separados. Nesse caso, retorno o elemento neutro para ele não atrapalhar a minha operação. Caso não seja nenhum desses dois, é o caso 3, que tem intersecção entre os intervalos, ou seja, tem uma parte do segmento desse nó que eu quero e tem uma parte que eu não quero. Como que eu resolvo isso? Jogo para os filhos, né? Vou subdividindo em intervalo até chegar, ou em casos que está incluído, ou em casos que está disjunto, que são meus casos bases. Então, divido meu nó no meio, e aí eu chamo a carry para os dois filhos, para o filho da esquerda, para o filho da direita, e aplico a operação que eu quero, no caso a operação de mínimo, para o resultado que essas duas carries me retornaram. No caso, qual é o menor valor entre o que foi retornado do filho da esquerda e o que foi retornado do filho da direita. Aí isso eu retorno para quem chamou a função. O que eu queria mostrar é isso, né? Tem bastante coisa em SegTree. Vou comentar algumas coisas por cima agora só, para vocês saberem que existe, caso queiram pesquisar, caso queiram se aprofundar. Mas, como é uma estrutura um pouquinho mais avançada e tem muita gente que acabou de sair de LPC1, já está com a cabeça cheia de um monte de informação que foi jogada em um semestre, eu não quis ir tão a fundo. Sabendo o que a gente viu até agora, vocês já já devem entender o que é uma range carry. É interessante porque no curso da graduação a gente não costuma tratar muito isso, né, por falta de tempo, por falta de espaço na nossa ementa mesmo, né, não por nada demais, mas a gente acaba não tratando isso, então agora vocês sabem que tipo de problema a gente está falando, por que é um problema, vem a questão da complexidade ali, ainda mais problemas da maratona, que vão ter casos muito grandes e com muitas consultas, então soluções por força bruta acabam não funcionando, otimizações mais simples com PD, talvez não estourasse tempo, mas vai estourar a memória, então dá na mesma. Então a gente precisa de estruturas mais específicas para tratar com isso. E agora você já conhece uma, pelo menos o básico delas, você já deve conseguir usar. Mas sabendo que a complexidade pode aumentar consideravelmente, inclusive. Aqui eu vou só mostrar um caso que é interessante resolver. Não vou mostrar como, porque aí eu acho que complicaria demais para a oficina de hoje. Mas é o seguinte, a gente viu como atualizar uma posição do nosso vetor, que tem complexidade log n, é a altura da minha árvore. Eu vou descer até a raiz. E a gente viu como realizar consultas também complexidade log n, porque no pior caso, né, eu vou descer até a raiz, até as folhas da minha árvore, perdão. Agora, um problema que ela ainda não funciona muito bem é se eu tenho que fazer atualizações em intervalos, ao invés de consultas em intervalos. Então, por exemplo, pensando na RSQ, que eu acho que é mais interessante aqui. Imagine que eu quero somar o valor 2 em todos os elementos entre duas posições quaisquer. No caso aqui, eu coloquei entre 1 e 4. Então, esse aqui é o meu vetor, o estado inicial do meu vetor. E se eu quero somar a posição 2 entre as posições... Aqui eu coloquei errado, né? Entre as posições 1 e 4, acho que eu mudei depois.
Então, o vetor resultante vai ser esse, né? A posição 1 era 4, passou a ser 6, de 6 para 8, 7,1 para 7,3, de 2 para 4. Com o que a gente tem hoje, essa operação, generalizando ela tem complexidade n log n, ok? Por quê? Porque eu tenho n atualizações e cada atualização tem complexidade log n. Dependendo do número de atualizações de intervalo que eu tenho que fazer, essa é uma complexidade ainda um pouquinho alta, certo? Isso aqui, se tiver n consultas também, vai acabar indo para quadrático, então eu vou ter n quadrado log n, pensando que eu tenho n consultas. Para problema de projeção competitiva, a gente sabe que isso é um problema. Como que a gente resolve essa situação? Aqui eles falam justamente o que eu coloquei aqui, né? Teria que chamar o update para cada posição, isso acabaria tendo complexidade em log n. Nessa situação, a gente usa uma técnica específica de SegTree, que é lazy propagation, ok? Né? Propagação preguiçosa aqui. Não vamos abordar isso aqui hoje, mas caso vocês queiram pesquisar, ou mesmo consultar os materiais que a gente deixou aqui, a ideia dela até que é simples, né? Implementar fica um pouquinho mais chatinho dependendo do caso. Mas a ideia é que eu quero postergar as minhas atualizações somente para quando elas forem necessárias. Por isso que é lazy, né? Como se fosse uma propagação preguiçosa mesmo. Ele só faz quando aquilo é realmente necessário. E com isso ele acaba acumulando algumas atualizações, e aí que ela fica eficiente, né? Porque ela não faz nada à toa. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Imagine que eu tenho, aqui eu acho que, nesse caso não teria um nó desse tipo, mas vamos imaginar que tivesse um nó que representasse o segmento de 1 até 3. Né? Se vocês construírem a SegTree para esse cara aqui, vocês vão ver que não tem, mas vamos imaginar que tivesse. Se eu vou somar 2 em todos os elementos desse segmento aqui, o que eu posso fazer é, no nó que representa esse cara, que está com a soma aqui, né? 7, 3 mais 6, 7, 9, 87, né? A soma seria 80. Perdão, vamos pegar aqui primeiro. 4 mais 6, 10. 7, 1, 81. Então, no estado inicial, o valor do nó seria 81, certo? Se eu sei que esse segmento tem 3 posições, e eu vou somar 2 em todas elas, eu sei que eu vou somar 6 nesse intervalo todo, né? A soma aqui vai aumentar em 6 unidades, vai passar para 87. O que eu faço? Eu paro a atualização aqui por enquanto. Eu só deixo indicado que eu preciso somar em algum momento, se eu precisar desse nó aqui, eu tenho que lembrar que ele está adicionado 2, aqui. Mas ele não vai atualizar esses nós individuais a princípio. Ok? Ele deixa isso para frente. De repente, se tiver outra atualização, agora eu vou somar 3. Aí eu acumulo aqui. Agora, na verdade, ao invés de 2, eu tenho que somar 5. Ok? Aqui são individuais, mas poderiam ser nós que representam segmentos inteiros. Então, assim, trocando em miúdos, ele atualiza só o necessário para as consultas que eu estou fazendo naquele momento, posterga as atualizações para os filhos, só quando elas forem realmente necessárias. Isso melhora bastante a eficiência dessas atualizações em intervalos, ok? É um pouquinho mais chatinho de implementar, dependendo do caso. Casos mais simples, como aqui da soma, não é tão difícil, não. Mas ele já é para alterar, para mexer, já é um pouquinho mais chatinho. Mas, só para vocês saberem que existe, porque se você tiver um problema que, além de consultas em intervalos, você tem que fazer atualizações em intervalos, aí muito provavelmente essa técnica de lazy propagation é necessária, certo? Então vale a pena dar uma pesquisada sobre isso nesse caso e ter pelo menos ali uma implementação, né, um código para vocês poderem implementar isso se for preciso. Eu deixei esse link aqui, que foi onde eu tirei boa parte dos códigos para mostrar aqui. E recomendo, inclusive, se você for usar o código, tudo bem, eu acho que os meninos vão passar, então é até melhor usar dos meninos e da Arissa, mas não use os que eu coloquei no slide aqui, porque é mais para fins didáticos, tá? Então, por exemplo, ali eu segui o esquema que os vetores são um indexado, né? Começa a partir da posição 1, porque para a teoria é mais fácil fazer dessa forma. Mas aqui na implementação do pessoal da UNB, eles fazem zero indexado mesmo, então é mais voltado para ser uma implementação mais eficiente, tudo bem? Então eu fiz algumas alterações dos códigos dele para os slides e nem testei tudo para ver se funciona certinho, ok? É mais para fins didáticos. Então, dei preferência para usar ou que os meninos comentarem hoje, passarem de código hoje, ou desse repositório da equipe de programação competitiva da UNB, que além dos códigos, eles têm explicações sobre Segment Tree, sobre Lazy Propagation também, então vale dar uma olhada nesse material deles. Para conhecimento também, é importante saber que a SegTree tem diversas variações para ser aplicado a problemas um pouco mais complicados.
A SegTree com Lazy Propagation, comentei mais ou menos aqui o que ela resolve, pelo menos. A gente também tem a Segment Tree dinâmica. A gente tem a Segment Tree persistente, que ela é como se ela armazenasse o histórico da minha SegTree. Conforme eu faço atualizações no meu vetor, eu consigo acessar como se fossem versões passadas do meu vetor. Antes dessas últimas atualizações que eu fiz, qual que era o menor valor entre esse segmento? Eu tenho esses dados históricos da minha estrutura, que é bem interessante. SegTree 2D, a gente está trabalhando no vetor, mas imagine que eu tenho uma matriz, eu quero saber qual é o menor elemento de uma submatriz, né, entre duas células, por exemplo. Tenho a SegTree 2D para resolver esse problema também. Então, problemas mais complexos ou mais gerais, a gente também tem adaptações dessa estrutura que a gente viu hoje para resolver. Com indicação da Ari, eu também coloquei aqui o material da Summer School do ano passado. Ali é um material já bem mais aprofundado de SegTree. Tem 2 slides, né, tem uma série de vídeos, não são vídeos tão longos, né, vai de 20 a 40 minutos. E também tem os contests que foram feitos na Summer School, então vai ter exercícios ali para vocês praticarem, bem interessante. E nos vídeos, né, além de explicar SegTree, ele vai dar uma série de dicas, vai mostrar a solução de problemas específicos, vai mostrar algumas dessas variações que eu comentei aqui, né, de como aplicar ela, de como implementar. É bem interessante, para quem quiser se aprofundar sobre esse tema, é muito bacana. Eu não consegui ver todas as aulas, mas dei uma olhada geral para ver do que estava se tratando, e é muito bacana mesmo. E também só para vocês conhecerem, a Segment Tree não é a única estrutura de dados própria para trabalhar com Range Carry, certo? A gente tem várias outras. Enumerei aqui algumas. A gente tem o vetor de soma de prefixo, que é bem simples, na verdade, né? Talvez até os meninos tenham tratado nas aulas de PD em LPC1, em alguns anos foi tratado pelo menos, não sei se esse ano foi. Que ele resolve o problema da RSQ, né, da soma de intervalos, e ele consegue fazer consultas em odd 1, inclusive. Ele só é ruim para atualização. Então aqui update. Perdão, aqui carry, né, consulta. Mas a atualização ele faz em odd n, né? Então ela é muito boa quando eu tenho um problema da soma em intervalos e eu só quero fazer consulta. Eu leio o vetor uma vez ou eu construo o vetor uma vez e depois eu não mexo mais nele, eu não faço alterações. Aí essa aqui é provavelmente a melhor estrutura para trabalhar com esse caso, porque ela faz consultas em complexidade constante. A Beach, a árvore de Fenwick, ela lembra um pouco a Segment Tree, ela monta a árvore de forma diferente, mas lembra um pouco a ideia de dividir em segmentos, tudo. A ideia dela é talvez um pouquinho mais complicada, mas a implementação é muito simples, muito curta, inclusive, e ela consegue resolver muito bem esse caso aqui também, o caso da soma de intervalos, e aí ambas as operações em complexidade log de n, ok? Então, aí o update já fica mais tranquilo. Mas é a mesma complexidade da SegTree, por que a gente usaria uma bit ao invés de uma SegTree? É que apesar de ser a mesma complexidade, a forma que a bit é implementada, usando operações bit a bit e tudo mais, ela acaba sendo mais eficiente, né? A complexidade é a mesma, mas em termos de tempo de execução, tem um ganho razoável, sim. Então, problemas que os casos de testes são mais rigorosos, pode ser que uma bit passe no tempo e uma SegTree não, apesar da complexidade ser a mesma. Sim, a Alissa comentou, tinha esquecido, a memória de armazenamento da bit também é linear, enquanto da SegTree a gente, né, tem ali mais do que o dobro de nós para representar a nossa árvore, certo? O dobro em relação ao tamanho do vetor. Então, isso é um problema. Pode ser um problema, dependendo do caso. A Sparse Table também é uma estrutura bastante interessante, ela consegue fazer carries em log n, ela é ruim para atualização, acho que é n log n, porque a gente tem que reconstruir a Sparse Table, mas ela é particularmente interessante no problema da RMQ, por exemplo, como a gente viu hoje, entre outras funções que são idempotentes, que ela consegue fazer carry em odd 1 também, né? Isso aqui é uma propriedade muito legal da Sparse Table. Então, ela é um pouco mais restrita do que a SegTree em relação às funções que ela consegue operar. Na verdade, assim, ela consegue, todas as funções que a SegTree consegue lidar, a Sparse Table também consegue, só em complexidade log n. Agora, se tiver a propriedade da idempotência, que é o caso do quê?
a função aplicada, sei lá, f de x e x tem que ser igual a x também. Então, no caso da função mínimo, isso aqui vale. Né? O mínimo entre 10 e 10 é 10, é o mesmo valor. Para a soma já não vale. Né? A soma de 10 e 10 é 20, não é o próprio 10. Então, no caso da função de mínimo, a Sparse Table consegue fazer consultas em O de 1. É muito bacana também. Square Root Decomposition. Aí já entra. E todos esses caras aqui, ó, a gente tem aulas no nosso canal do YouTube da Proativa, né, do grupo de programação competitiva da Unesp. Então, vocês podem ver tudo lá, caso tenham interesse. Square Root Decomposition. E a gente também tem o Have-Light Decomposition, que é muito interessante, que é porque a gente consegue fazer range carries em árvores. Né? A gente está trabalhando, por enquanto, com estruturas lineares, o vetor, principalmente. Mas a gente consegue fazer isso em árvores também. Por exemplo, eu quero saber qual que é a menor aresta no caminho entre dois nós, certo? Então, tem uma árvorezinha ali, vou fazer qualquer coisa aqui. Eu quero saber, por exemplo, qual que é a menor aresta que aparece entre esse nó e esse daqui, ok? Então, eu consigo saber qual que é a menor aresta desse intervalo aqui de forma eficiente, né? Que eu não tenho que ficar sempre percorrendo esse caminho todo, toda vez, porque aí teria complexidade O de N, né? Pelo menos no tamanho do caminho, toda essa questão. Então, é um algoritmo bem bacana, bem interessante. Também tem aula, também tem uma aula no YouTube sobre isso. Aí, se pedir vocês inscreverem aí, é bacana. Acho que a gente está com 600 inscritos hoje. Né? Até que é um número interessante, visto que nunca foi nosso foco num canal sobre isso, era mais um lugar para a gente colocar nossas aulas e vocês poderem assistir depois. E tem um número bacana ali de inscritos, visualizações, dentro do nicho que a gente está, pelo menos é interessante. Mas aí é mais curiosidade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. E aí eu só coloquei algumas referências que eu usei para montar a aula e também pode servir de material de consulta. Novamente, para vocês se aprofundarem mais sobre esse assunto, ver um pouco mais detalhada a teoria, talvez, e outras formas de realizar a implementação. Tudo bem? Mas agora, se ninguém tiver dúvidas, eu passo a palavra à Arice e aos meninos aí para apresentar isso na prática, resolvendo exercícios da maratona, que é o nosso principal interesse aqui. Bom, se ninguém tiver nenhuma pergunta para o Paola, a gente vai passar agora um pouquinho para os exercícios. Então, no primeiro momento, eu vou dar uma visão geral dos exercícios que a gente separou para vocês, e aí a gente vai comentar sobre 2 deles. O Wilson tinha pedido para a gente separar 5 exercícios para deixar disponível para vocês. A gente acabou se empolgando um pouco, a gente escolheu 8. Então, tenho mais alguns exercícios para vocês poderem brincar aí depois. 5 deles tem ali, são mais simples, eu acho que 3 contam mais como um desafio. E falando um pouquinho deles, então, a gente não vai passar sobre todos. Falando um pouquinho sobre o assunto deles, então, a gente vai passar sobre 2 deles, mas a gente queria deixar pelo menos um pouco sobre a ideia de cada um dos exercícios para vocês conseguirem pensar neles também. E tem alguns assuntos que a gente acabaram não sendo abordados aqui hoje, então, para também incentivar a se aprofundar no tema da SegTree e aprender um pouquinho mais sobre as técnicas e os truques envolvidos com essa estrutura de dados. Então, o primeiro exercício, que é o Dynamic Range Minimum Queries, ele acaba sendo ali uma aplicação simples do problema da RMQ, não tem muito segredo. O The Day of the Competitors, ele é uma modificação da RMQ, e a gente tem a ideia de offline query também, então a gente vai fazer a leitura ali das queries do nosso exercício, e a gente vai tentar achar uma ordem, que não é exatamente a que o exercício passou, que seja conveniente para a gente processar os dados e fazer as queries numa ordem que seja legal para a gente. O C, que é o Range Update Queries, ele acaba envolvendo a técnica da Lazy Propagation, que o Paiola comentou. O D, que é o Subarray Sum Queries, eu não sei se já viram, acho que em PD a gente fala sobre subarray de máxima soma ali. Esse daqui é um subarray de soma máxima, só que a gente tem update junto, então a gente acaba tendo que usar a segtree. O exercício do Order Static Set, a gente tem o busca binária em segtree dinâmica, então são aí algumas coisas que o Paula também falou para a gente. O exercício F ele é interessante porque ele caiu na maratona de 2021 ali, e eu acho que ele era o 4º exercício mais fácil da maratona, se eu não me engano, e ele já envolvia, inclusive, usar a estrutura da segtree, só que você tinha que fazer uma segtree de merge sort, então tinha a ideia de quando você juntasse a informação dos nós, você tinha que ter um array ali e deixar ele ordenado para passar para os próximos nós, para poder realizar a busca.
O G acaba também sendo, o Serge and Brackets, uma modificação na operação da junção desses nós. A gente vai falar sobre ele depois. E por último, a gente tem o Near Ear Domino, que ele acaba envolvendo 3 assuntos aí, o que é o Query Offline, o Coordinate Compression. Às vezes a gente comentou sobre o armazenamento da SegTree, que pode ficar muito grande. A gente tem ali muitos valores para armazenar. A gente consegue comprimir esses valores em índices menores, mapeando eles, para poder a gente conseguir trabalhar com uma árvore mais compacta. E também envolve a Lace Propagation. Então, se o pessoal quiser agora apresentar a resolução dos exercícios. Enfim, bora lá. O exercício que eu vou mostrar aqui é o que o Chus comentou que você tem que pegar o máximo subarray do vetor. Então, basicamente, o exercício ele vai te dar um vetor e ele vai falar, pega a máxima soma desse vetor. Aí a gente pode ver que tem um vetor aqui, né? Eita, deixa eu... Aí ele fala para você pegar a máxima soma desse vetor. Olhando, tipo, fazer esse algoritmo sem usar SegTree, ele levaria uma complexidade n quadrado. Mas no olho a gente já é meio difícil de encontrar. Eu acho que tá aqui. Tá marcado aqui na frente. Mas aí ele não vai pedir só isso, só para você achar o máximo subarray. Aqui a gente pode ver que tem a soma 7, né? E nenhum outro subarray você vai conseguir pegar essa soma 7 também. E o problema disso é que ele pode alterar o vetor. Então ele pode te dar uma carry lá no exercício e ele colocar, por exemplo, um menos 5 aqui. E aí já perdeu a propriedade de ser o máximo subarray. Aqui a soma já é negativa, né? Se a gente pegar aqui vai dar menos 5 de soma. E aí o nosso máximo subarray passa a ser esse daqui. Esse é o problema. Por isso a gente tem que usar a SegTree nesse exercício, porque ele fica alterando o valor do vetor, e para você ficar fazendo essa consulta toda hora, fazendo n ao quadrado toda hora, ela vai ficar fica muito custoso, né, em complexidade de tempo. Então a gente vai inicialmente colocar cada valor do nosso array no último nó da árvore. Aí aqui você pode ver que eu copiei todos os valores aqui no último nó da árvore. E aí o que sobe? A gente tem sempre que perceber que é um exercício de segment tree, tem que perguntar o que vai subir na nossa consulta, porque esse nó aqui ele enxerga os 2 nós de baixo. E ele tem que pegar alguma informação desses 2 nós de baixo. No caso, como a gente quer carregar o máximo subarray, a gente vai ter que pegar alguma informação desses nós de baixo aqui e trazer para cima. E aí tem 3 casos possíveis. Eu não vou mostrar o código da resolução, mas com base nesses 3 casos aqui é fácil de montar. E é uma segment tree simples, só precisa modificar o update dela. E o primeiro caso a gente tem que a gente vai subir a informação para esse nó de cima, a gente vai pegar a informação do máximo sufixo desse nó da esquerda e do máximo prefixo desse nó da direita, e vai juntar os dois. Então a gente vai ter o máximo subarray com a junção do verdinho e do azul. Por exemplo, se eu tenho um array aqui, menos 1, menos 2, 1, 3, 2, 4, menos 1, menos 3. Eu junto, quando eu falo máximo sufixo, todo mundo entende, né? Que o sufixo é a parte final do vetor, e o prefixo é a parte inicial do vetor, certo? E aí, todo mundo entende isso. Todo mundo entende? E aí aqui eu pego o máximo sufixo desse, que é a parte final. O máximo sufixo dessa parte da esquerda é quanto? Seria o 4, né? Eu carregaria o 1 e o 3. Então eu carrego o 1 e o 3 para cima. E o máximo prefixo desse da direita eu carrego o 2 e o 4. Então, o meu máximo subarray considerando os 2 nós de baixo, seria a junção do 1 e do 3 com o 2 e o 4. E aqui daria a soma desses aqui, né? Esse é o primeiro caso. Eu carrego a informação do final desse array e do começo desse daqui. Eita, baguncei. O segundo caso, eu não tenho eu só tenho o máximo, eu só vou pegar o máximo subarray da esquerda. Eu vou só considerar os nós que estão vindo da esquerda. Que aqui seria eu só pegaria o 4 e o 3, porque o máximo valor que eu tenho aqui, eu não consideraria os dois, eu consideraria só esse nó da esquerda, que é 7.
Qualquer outro subarray que eu pegar aqui, juntando esses dois nós, não vai dar maior que esse 4 e o 3. Por isso eu só trago a informação do 4 e o 3 da esquerda. E aí o terceiro caso é trazer só a informação da direita. O máximo subarray que eu vou conseguir aqui é eu pegando o 5 e o 4 da direita aqui, que é o máximo que eu tenho na direita. Então são esses três casos. Ou eu vou carregar o máximo da esquerda, que eu já tenho na esquerda, ou eu vou carregar o máximo da direita, que eu já tenho na direita, que é esse caso aqui, ou eu vou fazer uma junção dos dois, do sufixo de um com o prefixo do outro, e fazer um novo máximo subarray juntando as duas informações. O Yoshio levantou a mão, pode perguntar. Uma Oi. dúvida, não entendi direito como que você escolhe qual que vai ser a soma, tipo, no primeiro você pegou 4 números, tal, mas no segundo você usou 2. Não entendi Então, o processo. Suponha que aqui eu não carrego toda essa informação, entendeu? Porque senão eu teria que ficar olhando todos os números. Aqui eu só carregaria o 7. Aqui deixa eu ver se a caneta consegue. Suponha, aqui só vai ter o 7, não vai ter o... Nossa, ficou meio feio, mas tudo bem. Aqui não vai ter todos esses números. Eu só coloquei para representar que aqui ele está olhando toda essa parte do vetor, entendeu? Mas aqui só teria o 7, só teria a máxima soma desse que teria nessa parte do vetor. Aqui do mesmo jeito, a máxima soma aqui só teria o 3. E aí considerar a máxima soma entre o 7 e o 3, eu carregaria só a parte da esquerda, que é o 7. E se eu juntasse, esse é o segundo caso, né? Se eu for considerar juntar, aí tem que entrar nesse primeiro caso aqui. Calma aí. Mas deu para entender por que eu não... Essa informação eu já obtive lá de baixo. Essa informação não tá... Esses números não estão todos aqui. Eu só tenho 7 aqui, eu vou carregar ou 7 ou 3. Deu para entender mais ou menos? Eu acho que ele quer saber qual algoritmo você usou para fazer o largest sum. O largest sum é a própria segment tree que vai fazer. Tá, você podia usar um outro, tipo... Acho que cortou lá. Só uma dúvida, Nick, enquanto o Wilson acerta lá. Aí, nesse caso... Oi. Você, por exemplo, você tem mais de uma informação por nó, né? Você tem a máxima soma dali, mas também tem a máxima soma do prefixo ou do sufixo. Isso, exatamente. Eu tenho que carregar a máxima soma do prefixo. São 3 informações. A máxima soma do prefixo, a máxima soma do sufixo e a máxima soma do geral, que é considerando só o que tem inteiro, né? O vetor que tem inteiro nesse nó, sem considerar o sufixo e o prefixo. Perfeito, perfeito. E aí, o problema é carregar... É que eu não tô conseguindo mexer a tela pro lado, alguém sabe como que volta? E o problema é exatamente isso, eu carregar o máximo sufixo, o máximo prefixo e a soma inteira, né? O que eu tenho que considerar a parte do meio do vetor. São essas 3 informações que você vai considerar na segment tree. E esse máximo sufixo, eu posso carregar ele de 2 formas. Ou eu vou considerar dos nós lá de baixo, e concordo que eu juntando essas 2 informações, ela forma um sufixo, né? Forma a parte final de um vetor. Considerando que tem um vetor aqui e um vetor aqui. Ou eu posso só considerar a parte final desse vetor da direita aqui. Então, ou você vai escolher isso, ou você vai escolher só a parte final do vetor da direita. Isso é para você carregar o máximo sufixo. Para você carregar o máximo prefixo, você vai fazer o contrário. Você vai pegar essa informação aqui da esquerda e vai subir ela, ou juntando o nó da esquerda com um pedaço do nó da direita, ou você vai subir só a informação do nó da esquerda. Isso seria máximo prefixo sum, da que você vai carregar. E com essas 2 informações você consegue fazer os 3 casos ali que a gente tem, que é ou você pegar um pedaço de um pedaço do outro, ou você pegar só o máximo da esquerda, ou você pegar só o máximo da direita. Mas a ideia é que a gente enxerga esse vetor... Deixa eu voltar lá. A dúvida que o Yoshio teve é que no começo você vai enxergar o vetor como vários nós, tipo, cada elemento do vetor vai ser um nó da árvore. Mas depois ela não vai estar enxergando todos esses nós. Aqui pensa que eu vou fazer a operação, eu vou ter que carregar 3 informações aqui nesse valor.
Então aqui, o máximo sufixo, eu tô com o mouse, vai ser ruim de desenhar. Mas vamos pensar que eu vou carregar o máximo sufixo desse daqui. Seria o 2, né? Desse primeiro. E o máximo prefixo seria o -3. A operação ela é feita com um elemento só. Nunca é feito... Você não vai olhar o vetor inteiro para passar essa informação, porque senão daria na mesma que você passar o... Daria na mesma que você passar o vetor... Você ficar fazendo essa consulta toda hora, lá embaixo, né, da árvore. E aí só sobe essas 3 informações. E o meio aqui, o melhor que eu tenho até o momento, vai ser o 2. É meio complexo de entender no começo. Eu lembro que eu penei bastante para entender como funcionava. E aí você sobe essas 3 informações. Aí no nó de cima que tiver aqui, ligando as 2 interrogações, ele vai olhar esses valores, somente esses valores. Ele não olha esse vetor aqui. É que você perguntou como faria a conta nesse vetor, né? Ela só faz a conta com base nesses 3 valores. Se você carregar esses 3 valores, ele já consegue fazer a conta. Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Mas esse é um exercício comum de aparecer no Segment Tree, mas já tem uma sacadinha mais diferenciada. Alguma dúvida? Acho que eu consegui entender melhor. Então, nesse caso, ele ia subir só o 2, por exemplo. Ele sobe as 3 informações, porque lembra que você tem os 3 casos que você vai ter que olhar. Caso que ele tem que usar. Cada caso você vai usar uma informação. Melhor. Aqui você precisa do sufixo e do prefixo. Aqui você precisa da máxima soma, que é o elemento do meio que eu coloquei aqui como melhor. E na outra também você precisa do melhor. Então, cada nó ele vai ter 3 informações. Com base nessas 3 informações, você vai calcular o que tem no nó de cima. O que você vai levar para o nó de cima. O que mudaria o caso, então, seria o intervalo. O caso que ele vai usar. Entendi. Ele atualiza, né? Porque como ele atualiza, você não vai pegar sempre o mesmo intervalo. Aí ele vai trazer essa melhor soma de outro intervalo, modificando esses valores aqui também. Porque quando você atualiza uma segment tree, ele vai lá embaixo no último nó e vai mudar esse valor. Eu tinha mudado para -5, né? Ele ia mudar isso aqui para -5. E aí ele faz todo o cálculo nela de novo. Nesse exercício passaria. Ele faz todo o cálculo nela de novo e aí ele vai ter novos valores para melhor, prefixo e sufixo. Aí você comentou ali, né, e só eu tinha comentado durante a explicação da SegTree, que a gente vê ali o caso em que o nó armazena um valor inteiro, é mais para fins didáticos, a gente começa com um exemplo simples. Mas o nó pode ser um dado mais complexo, né, uma struct, como a Arissa comentou, que é perfeito para armazenar essas 3 informações que o Nick está comentando que precisa para calcular o maior subarray, né, o subarray com maior soma. Então, né, esse é um desses casos, como eu falei. A ideia da SegTree não é tão difícil. A aplicação pode ser que seja. Sim, a implementação desse exercício é bem simples, porque você só vai modificar a parte do update, né, que o Paola comentou da segment tree, e o resto do código é igual, você não vai precisar da técnica da lazy propagation, nada, é que ele precisa de um pouco mais de você pensar um pouco mais, que informação eu vou levar para cima na segment tree, sempre tem que fazer essa pergunta. Porque você não pode carregar o vetor inteiro. Aqui eu só desenhei porque estava mostrando. Você não pode levar esse vetor inteiro lá para cima, porque isso fica uma complexidade muito alta, entendeu? Você só vai levar alguma informação dessa parte do vetor lá para cima. E aí as 3 informações que vai precisar nesse exercício é o prefixo, o sufixo e a melhor soma que você tem até o momento. Naquele nó. Deu para entender? Mais ou menos. Eu acho que realmente que tinha ficado difícil de entender é quando você fez o desenho com o vetor embaixo, tá vendo? No caso 1. Deixa eu... Aqui. Então, tá vendo? É que aqui estava aparecendo que o elemento que está lá é um array, entendeu? Sim, mas na verdade não, na realidade você tem uma segtree aqui, né? Sim. Tá? Porque se fosse um array aqui, você teria que usar algum algoritmo para achar a maior soma no subintervalo, entendeu? Isso mesmo. Então é isso aí. Isso é mais ou menos o que
iria precisar fazer no no-luck, né? Você tem que carregar uma parte do vetor inteira. Aquele exercício isso. Que o Chus comentou que caiu na maratona, você precisaria levar um vetor inteiro. Aí sim, você levaria o vetor inteiro e faria uma busca aqui. E aí você usaria uma merge sort para fazer essa busca. E outro jeito de resolver ele, mas eu lembro que quando a gente fez foi como a gente resolveu e passa. Então é uma aplicação aí boa da SegTree para pensar nessa questão também de ter um tipo de dado diferente no próprio nó, né? Que você vai trabalhar com o vetor ao invés do inteiro. Sim. Mas aí, eu acho que é isso. Aí, se a Larissa quiser mostrar o dela, eu acho que a implementação é parecida. Hello. Tá dando pra me ouvir? Só pra saber. Ah, safe. O meu, acabou Calma que meio aí. que o exercício que eu peguei vai ser parecido. Então, acho que vai dar para entender melhor ainda, porque eu trouxe um exercício que segue a mesma ideia desse que eu chamo de algoritmo de Kadani, nunca sei pronunciar esse negócio, mas é tipo mais ou menos a mesma ideia, só que com uma outra situação. O que é o que a gente mais vê em programação competitiva. Deixa eu primeiro compartilhar minha tela aqui. Beleza, antes de começar a explicar o exercício, eu só queria fazer uns comentários a respeito, tipo, de umas coisinhas. Primeiro, no exercício, dentro dos exercícios aqui, tinha um outro também que eu escolhi, que ele... Acho que isso que é legal de SegTree, porque você tanto tem, às vezes, que explorar, modificar ela, quanto, às vezes, você vai ter que, na verdade, modificar o seu problema para ele conseguir aparecer numa série. Como assim? Eu não vou comentar ele aqui a respeito, porque ele é um problema um pouco mais simples, mas ele tem uma sacada diferente. Esse Nice Day aqui, só comentando sobre ele, que é o B do contest, ele envolve você, ao invés de pensar em modificar totalmente a SegTree, você modificar a forma como você vai ler o exercício, por isso que é a ideia de, né, ler o... Acaba que muitos exercícios de SegTree, por exemplo, você tem que ler em offline e responder de forma sem ser, tipo, ao mesmo tempo, sabe? Tipo, uma ler a entrada e sair, não. Às vezes você lê tudo, faz alguma coisa, como, por exemplo, ordenar, e depois você taca em uma estrutura de dados que vai te responder o problema. E daí você depois solta ela de forma... como ela entrou, entendeu? Então, muitas vezes vai acontecer de você ter que fazer o processo de, ao invés de alterar a SEG, você preparar a sua entrada para uma SEG, entendeu? Tá, outro ponto que eu ia falar, na hora que o pai comentou que a SegTree, o exemplo dele era muito pequeno, eu fui procurar uma imagem de uma árvore binária que tivesse muitas entradas, mas é só para vocês entenderem o quanto que ela vai ficando mais eficiente com o passar da quantidade de números. Se você fosse fazer aquela operação que o Paiola fez, por exemplo, que eu acho que ele pega 3 valores ou alguma coisa do tipo, levando em consideração, por exemplo, esse exemplo aqui, que a gente tem N nós, aí, então, tipo, ao invés de você ter que, tipo, olhar por todos esses, se eu quisesse pegar o intervalo daqui até, sei lá, aqui, sei lá, pode ser esse último, que não tem problema. Eu só precisaria pegar o trecho que comprime todo esse grupo aqui, que daí já vai pegar, acho que a partir desse cara aqui, se não me engano. Esse cara que vai vir até aqui, né? Você vai puxar ele até aqui em cima. E o outro grupo aqui da frente, que é esse cara aqui. Então, tipo, só para vocês entenderem que para eu, por exemplo, fazer uma consulta desse intervalo daqui até aqui, como o Paiola mostrou, eu só precisaria pegar 3 pontos aqui diferentes, entende? Então, tipo, esses pontos resumem todos esses nós aqui do meio. Então, por isso que a SegTree, ela acaba sendo muito eficiente, principalmente quando o problema vai ficando muito grande. Aí, agora, para explicar o problema que eu trouxe, para apresentar para vocês, ele é um pouco parecido com o do Nicolas, só que aqui eu vou abordar ele de uma outra forma. O problema basicamente consiste em você pegar... Ele vai te passar uma lista, um vetorzinho, né, com... eu nunca sei, parênteses abertos e fechados, acho que é assim que eu falo, não sei se tem um nome certo para falar parênteses que abre e parênteses que fecha, mas enfim. E, basicamente, depois que ele passa para você uma lista, né, com essa sequência, ele vai fazer uma consulta. Então, vai ser várias consultas, que pode ter até 10 a 6 consultas, perguntando quantos que fecham dentro daquele intervalo. Então, se eu estou olhando, por exemplo, o intervalo... Deixa eu ver. Intervalo do 1 até o 2, né? Tipo, pegando daqui
do primeiro cara até esse segundo aqui, que seria esse aqui, tá dando pra ver? Deixa eu ver como dá pra aumentar também. Se eu for sim. pegar... Se for pegar, por exemplo, o intervalo do 1 até o 2, que é esse caso aqui, eu tá vendo que fecha um 2, né? Tipo, da esquerda com da direita fecha, então a resposta vem 2. Se eu pego o intervalo do 8 até o 12, não, do 1 até o 12, quer dizer, que acho que é daqui até aqui, mais ou menos, aí tem 10 que fecham, que são 5. Tem 5 que fecham no total. Acho que mostra um exemplinho para vocês. Então, tipo, aqui também segue a mesma ideia de sufixo e prefixo, não sei se vocês conseguem perceber. Tipo, dá para representar isso com a ideia de considerando o lado esquerdo como uma entrada e o lado direito como um possível valor de entrada para minha segue, certo? Deixa eu pegar aqui para baixo. Então, tipo, a primeira coisa, nesse caso desse problema aqui, é perceber que dá para você representar esse intervalo, certo? Na minha segue. Tipo, deu para sacar que dá para fazer essa representação? Então, beleza. Então, a gente vai ter uma sequência e eu vou tentar representar isso numa segue para conseguir fazer essa consulta de forma eficiente, certo? Então, basicamente, o que eu vou... Por exemplo, se eu quero pegar um intervalo do 0 até o 2, vocês conseguem perceber que dá para, por exemplo, preencher uma... É que eu ainda não falei qual que é o valor que eu vou levar dentro do nó, mas eu consigo, de certa forma, representar isso aqui dessa forma da direita. Vocês conseguem, tipo, perceber que isso aqui representa o intervalo... Tipo, esse intervalo aqui, por exemplo, do 1 até o 2... é representado por esses nós, mais isso aqui, certo? Tipo, esse conjuntinho aqui, mais esse cara aqui, da direita. Tipo, dá pra perceber? Tá, beleza. Então, tipo, vocês conseguem perceber que aqui eu consigo fazer esse sistema de intervalo. Geralmente a segue, ela vai envolver isso, entendeu? Outro jeito aqui de representar, por exemplo, se fosse essa sequência aqui de 5. Então, seria, sei lá, se eu pego um intervalo total... cadê meu... Você pega o intervalo daqui até aqui, tipo, a mesma coisa. Pega esses dois... Opa. Meu negócio sumiu. Mas, enfim. Caraca, cadê? Sumiu. O que sumiu? Agora apareceu. A referência, que senão não enxerga, né? Mas do 0 até o 3, por exemplo, eu pegaria o grupinho... Só esse cara aqui já comprime todo mundo, certo? Então, tipo, essa seria a ideia. Tipo, para eu conseguir saber quantos que fecham e abrem, eu poderia representá-los, colocar a representação de cada um individualmente como um nó e passar essa informação para cima, certo? Tipo, eu vou meio que mandando a informação para cima do intervalo que eu quero, de forma que quando eu chego nesse cara aqui eu vou ter resposta, certo? Tipo, essa acho que é a ideia desse problema. Aqui eu fui dando mais um exemplo, acho que eu coloquei muitos exemplos de como representar. Mas, assim, todo mundo entendeu, tipo, que um vetor eu consigo representar dessa forma numa segue, tipo, que, por exemplo, esse intervalo 2 até o 4, esse cara aqui até o 4, 2, até aqui, né? É a mesma coisa que eu consultar esse cara aqui, mais esse cara aqui. Tipo, todo mundo pegou isso da segue? Show, beleza. Então, a gente entendeu que, tipo, dá para transformar uma sequência de brackets em um intervalo que dá para ser representado por uma segue tree, certo? Mas agora vem o ponto, né? Até com o exemplo do Nick, também com o exemplo da Range Minimum Carry, a gente só viu, tipo, propagando uma informação que era uma conta, certo? Tipo, um era soma, o outro era pegar o mínimo, então você passava para cima o mínimo. Só que para esse caso que a gente está fazendo uma análise de, tipo, de um parênteses aberto e um parênteses fechado, e a gente quer contar quantos deles fecham. Vocês concordam que, tipo, muda um pouco, meio estranho, né? Tipo, como que a gente vai representar essa informação? E, assim, sempre que você pensa que o problema pode ser resolvido com a segue, porque geralmente você assume que dá para resolver por causa dos intervalos, a gente precisa criar uma função na hora de fazer as atualizações, né, dos pesos que eu diga dos nós, de forma a ser geral para todos os nós do meu grafo, certo? Da minha árvore binária. Então, eu basicamente tenho que perguntar o que eu preciso pegar do nó que eu vou olhar da esquerda e o que eu preciso pegar do nó que está na direita. Se for uma soma, tipo, se eu quero subir, por exemplo, qual que é o mínimo, você concorda, por exemplo, num exemplo de RMQ, seria simplesmente pegar o mínimo da esquerda com o mínimo da direita. Só que nesse caso aqui, a gente está fazendo, olhando parênteses abertos e parênteses fechados, certo? Então, uma forma de a gente tentar fazer isso é tentar representar isso
como eu disse, dá para implementar numa struct, fazendo a contagem de quantos prefixos abertos tem de um lado, assim como quantos sufixos abertos tem do outro, e quantos que já foram fechados. Então, para cada nó, que eu vou olhar na minha árvore, por exemplo, deixa eu pegar aqui, esse aqui é um outro exemplo, para cada nó, tipo, uma maneira de eu passar essa informação para cima seria perguntar para o cara da esquerda, ou quantos prefixos abertos você tem até então, quantos sufixos abertos você tem até então, e quantos você já fechou. Aqui, a princípio, só tem ele, certo? Tipo, só tem ele como sufixo, né, fechado. Eu estou considerando sufixo esse fechado e prefixo como esse aberto. Até o momento só tenho ele, certo? Então, tipo, quantidade de prefixos abertos não tenho nenhum, é 0. Quantidade de sufixos abertos eu tenho 1, concorda? Tipo, esse cara aqui. E a quantidade de fechados nesse primeiro momento eu não tenho nada. Então, beleza, eu deixo ele travado assim, e faço isso para todo mundo no começo. É tipo, a SegTree, eu acho que se for tentar resumir quais são as funções que você tem para montar na sua SegTree, vamos ver. Primeiro, fazer a construção, que é montar a árvore dessa forma aqui. E daí você seta para cada valorzinho, cada folha, quais são os valores que você quer que ela propague para cima, entendeu? Aí você vai ter a parte de update, que é caso você precise atualizar. No meu exercício aqui, eu tô só fazendo... Eu só tô fazendo... Tipo, vai ser só uma vez que ele vai apresentar para mim. Então, eu nem preciso me preocupar com o update, certo? Tipo, ele vai passar para mim uma lista e depois ele só vai fazer a consulta. Então, eu nem preciso me preocupar com esse cara aqui, mas só apresentando, tipo, no geral, o que você vai precisar de função. E, por fim, eu vou precisar de um cara para fazer a consulta, certo? Que é o meu search. Adorei que eu coloquei em português, inglês, em português, mas enfim. E tá, eu consegui setar o nó inicial, mas eu preciso passar para todos para cima uma informação que consiga propagar essas coisas que eu quero anotar aqui, certo? Prefixos abertos, sufixos abertos e quantidade fechados. Levando em consideração o que o Nick apresentou no dele, que ele estava levando a sequência, né? Tipo, sequência, máxima soma, né? Seria mais ou menos você dividir em três situações. Então, estou dividindo em 3 situações. A primeira situação delas é a quantidade de prefixos abertos. Isso é uma coisa que eu preciso propagar para cima, certo? Vocês concordam que tipo, eu preciso passar essa informação para cima, para depois ele virar uma consulta. E isso aqui é um problema. Então, o primeiro problema é quantos prefixos abertos tem. O outro problema é quantos sufixos, porque eu preciso também saber disso para saber quantos totais eu tenho. E, por fim, quantos fechados. Porque, por exemplo, se eu analiso esse cara aqui, acho que esse cara é... Deixa eu ver. Se eu analiso esse cara aqui, e eu tenho a informação de quantos prefixos abertos eu ainda tenho aqui, tipo, quantos caras eu tenho abertos aqui, eu preciso saber quantos sufixos na direita eu tenho, certo? Tipo, dá para entender? Eu preciso saber quantos da direita eu tenho com esse formato aqui, certo? Então, tipo, eu preciso passar essa informação, só que ao mesmo tempo, eu não preciso, se por um acaso, sei lá, ao invés desses aqui que estão, tipo, sei lá, eu tô lendo esse cara aqui da direita, certo? Aqui ele já fechou, concorda? Tipo, ele já fechou um, certo? Tipo, aqui já tá fechadinho, certo? O da esquerda e o da direita eu pego junto, já tenho fechado. Você concorda que eu não preciso propagar pro lado direito, que tem um aberto ainda? Tipo, eu não preciso passar pro cara de cima aqui, que eu tenho um cara aberto, porque eu não tenho, na verdade. Quando eu vou perguntar para esse cara, para esse nó aqui, eu, na verdade, eu vou só considerar os que ainda precisam ser fechados, certo? Então, se esse aqui já está fechado, que seria essa informação aqui, que propaga para cima, eu não preciso olhar, eu preciso que a quantidade de sufixos abertos, que é o cara da direita, seja passado só com o que faltar, certo? Tipo, cara, é muito estranho explicar isso, mas eu acho que tipo, eu espero que esteja fazendo sentido. Tipo, eu não preciso passar, eu preciso atualizar de forma que esse cara aqui, que por algum momento ele falou que tinha um sufixo aberto, ele não tá mais com o sufixo aberto aqui, entendeu? Tipo, nesse nó, porque eu já fechei ele considerando o cara da esquerda, entendeu? Então, quando eu passo para cima, qualquer informação de sufixos abertos, eu só tenho uma, certo? Tipo, quer dizer, eu não tenho nenhuma aqui em cima, mas eu tenho uma aqui e nenhuma aqui. Tipo, não sei se deu para entender. Acho que vai ficar mais claro quando eu mostrar aqui mais para baixo. Mas o que eu quero falar é, tipo, o que você precisa perguntar para os nós
é basicamente qual a informação da esquerda que é relevante a ele e qual a informação da direita é relevante a ele. Sempre vão ser meio que duas perguntas para cada nó que você sobe para cima. Então, por exemplo, se no meu lado esquerdo tenho essa situação aqui e no meu lado direito tem essa situação aqui, eu quero saber a quantidade de prefixos, a única coisa que eu vou precisar saber é quantos prefixos eu tenho abertos, além dos prefixos que tinham aberto, mas estão fechados agora, entendeu? Então, a quantidade de prefixos que eu tenho atual, nesse momento, na hora que eu estou, tipo, numa altura X da árvore ali, é quantos que eu tinha aberto, menos aqueles que foram fechados durante esse processo aqui, durante o processo de eu considerar o E mais o D. Entende? Então, por exemplo, aqui eu tinha essa quantidade de prefixos. Prefixo da esquerda eu tinha 2 abertos, certo? Prefixo da direita eu tinha um só, que é o carinha aqui da direita. E eu tive que desconsiderar os que foram fechados, porque esses 2 aqui foram fechados, né? Esses 2 aqui, ó. Eles se fecharam. Então, eu considero o que você tem, menos aquilo que você não tem, para considerar quantos a partir dessa posição aqui que eu tô, eu vou ter aberto. Então, vou ter, no caso aqui, 2. Entendeu? Tipo, deu para entender? A ideia é de você só levar para cima o que você acha relevante dos 2, da esquerda e da direita. Certo? Então, nesse problema aqui, a gente está fazendo mais ou menos a mesma coisa que o Nicholas fez no dele, só que agora eu estou levando em consideração você fechar ou não um bracket. Eu não estou pegando mais uma informação tipo do máximo, a soma máxima que tem da esquerda, a soma máxima que tem da direita. Não, eu estou pegando o que tem de aberto e o que tem de fechado para cada lado. Como você tem que manter a sequência de parênteses abertos e fechados, levando em consideração o lado que ele está vindo, certo? Tipo, da esquerda eu preciso considerar os prefixos e dos caras da direita eu preciso considerar os sufixos. Então, eu criei esse primeiro problema da quantidade de prefixos aqui. E depois vai criar a quantidade de sufixos em que eu faço a mesma coisa, só que agora eu vou desconsiderar, tipo, eu vou considerar só os sufixos da direita, menos os sufixos e prefixos, tipo, esquerda e direita que fecham, entendeu? Então, nessa mesma situação em que eu tô aqui, para o próximo problema, que é a quantidade de sufixos, eu vou considerar os sufixos de ambos, menos a quantidade de sufixos que foram fechados, que vai restar um para cima. E, por final, para eu saber quantos que foram até então subiram, eu vou considerar todos os que já foram fechados até a posição que eu estou atual, do lado esquerdo, com todos que já foram fechados do lado direito, menos aquilo que, tipo, eu acabei de desconsiderar aqui em cima, entendeu? Tipo, do sufixo com o prefixo, que foi fechado no momento. E, tipo, é isso. É meio estranho explicar, tipo, esse passo a passo dessa forma, mas no final das contas, quando você for fazer... Se vocês forem resolver esse problema e vocês forem abrir o debug, vocês vão perceber que é só uma questão de vocês lerem. Na verdade, aqui é um mais, né? Você vai considerar quantos é o total da esquerda, o total da direita, mais o total de fechados até então. Que aqui eu estou desconsiderando, certo? Porque não ficou aberto. E aqui eu fecho e somo, que é a quantidade total que eu tenho de fechados nesse nó. Mas quando vocês forem fazer o debug, isso fica muito intuitivo, porque vocês conseguem ver, primeiro, que vai ficar formado uma árvore binária. Então, para vocês poderem olhar qual informação que está em cada nó, é só vocês seguirem a sequência da construção, certo? Então, você sabe que sempre os últimos nós vão ser as folhas, e vai ser a informação base, que geralmente você constrói na build, né? Tipo, os nós sempre vai estar em relação à build, e depois você só precisa entender o que você precisa fazer para propagar a informação certa para os nós de cima. Fica fácil. Esse exercício, na verdade, ele não é simples, tá? Aqui, talvez fica mais intuitivo, porque os 2 exercícios que a gente apresentou, tanto eu quanto o Nick, a gente escolheu, usa essa ideia do algoritmo de Kadani, que é você fazer essa conexão de pegar a melhor situação, tipo, o melhor estado de um lado com o melhor estado do outro, sabe? Mas chegar nessa ideia que é o ponto-chave, sabe? Tipo, tem muito exercício de segue que vai... Você sabe que dá para fazer um intervalo, mas chegar na conclusão e conseguir chegar, tipo, que é só pegar 3 valores de cada lado, é meio que estranho, sabe? Mas, enfim, tipo, essa é a ideia desse exercício. Pai, se quiser também complementar com alguma coisa, tipo, a respeito do exercício que a gente escolheu. Não, tá ótimo. Só volto rapidinho lá no desenho.
Você chama de prefixo e sufixo, mas assim, é o abre parênteses e fecha parênteses, né? Não importa Isso. tanto a posição. É que importa a posição só, por exemplo, vamos lá, se eu tô nesse carinha aqui, certo? Se eu tô nessa posição aqui, certo? Para saber que fecho da esquerda com a direita, eu preciso que esse cara que tá na esquerda, ele seja necessariamente um cara assim, né? Tipo, um cara com parênteses aberto. Entende? Então, tipo, eu preciso saber essa informação, tipo, é relevante. Aham. Então, tipo, eu não vou olhar pro cara da esquerda e perguntar para ele. Claro que eu pergunto qual que é o sufixo e tal, mas eu não vou saber quantos sufixos tem aqui para considerar a soma de fecha. Você concorda que não faz sentido? Tipo, se esse cara tá aberto aqui, eu não vou considerar ele na soma de fechados, entende? Porque ele vai estar. Ele nunca vai fechar com o cara da direita. Perfeito. Ele tem que saber, né, quantos abres tem na esquerda e quantos fechos tem na direita, né? Exatamente. Mas aí, por exemplo, se eu pegasse ali as posições entre 2 e 4, sei lá, ali em cima, na expressão que você colocou. 2 começando a partir de 1 ou 2 começando a partir do 0 ali, que nem eu fiz, né? Tá numerado ali, né? Então, ali, por exemplo, ele tem, você consideraria que tem um sufixo ali, mesmo que ele esteja no meio, ele não seja um sufixo real, mas é um fecha parênteses que, de repente, pode ser usado em uma informação acima. A única coisa que eu vou passar para cima que é relevante é basicamente quantos não fechou, entendeu? Tipo, acho que é isso que, por exemplo, aqui no caso, como eles se fecham, eu quero pegar esse intervalo. É esse intervalo, né, que você queria? É esse intervalo? Isso. Ah, tá. Tem um fechado e já tem um fechado certinho e tem um fecha sobrando, um sufixo que você chamaria. Exatamente. Como o que eu quero passar para cima é basicamente o que sobra e que não fechou. Tipo, basicamente a pergunta é, para cada nó que eu vou olhando aqui, eu meio que vou perguntar o que você tem que não conseguiu fechar, entendeu? Só que o que você tem que não conseguiu fechar só é relevante desde que você, por exemplo, não consiga preencher mesmo, entende? Então, quando eu passo ele aqui para cima, eu não vou considerar isso aqui, tipo, não vou ter mais essa informação da esquerda e da direita como sendo um para cada um. Tipo, não vou ter um aberto e um fechado. Na verdade, não vou ter nenhum aberto nem um fechado, porque não vai vir, tipo, 0 prefixos que estão sobrando, entendeu? Quando eu chego nesse nó aqui, ó. Porque ele fechou. E se ele fechou, ele tá nessa variável, não tá na de prefixos abertos, nem na de sufixos abertos. Entende? Tipo, ele fechou essa informação, e daí quando eu chego a perguntar aqui, ele vai ter nenhum prefixo aberto aqui, nenhum sufixo aberto desse lado aqui, né? Do lado. Tipo, vamos considerar essa aresta aqui. Tipo, não vai ter nem prefixos abertos, nem sufixos abertos. E vai sobrar, no caso aqui, quando a resposta desse aqui vai ter um sufixo aberto, entendeu? O sufixo aberto vai ser igual a 1. Porque sobrou, tem o da direita, entendeu? Na pergunta aqui. Só que aqui não, o que vai chegar aqui vai chegar com 0. Tipo, a informação aqui vai ser, colocando nessa ordem aqui, ficaria 0, 0 e 1. Dá pra entender? Tipo, eu tô colocando na mesma ordem que tá aqui, ó. Quantos prefixos abertos tem nessa aresta? Quantos prefixos abertos chega daqui para cá? É 0, 0, 1. E aqui, nesse de baixo, aqui eu teria 1, 0 e 0. E aqui eu teria 0, 1 e 0. Tipo, dá para entender? Perfeito. Sempre que você consegue parear, né? Abre na esquerda e fecha com a direita, você Exatamente. joga com fechado. E daí é o 0. Se eu fechei o 0, não tenho mais prefixo sobrando. Posso dizer assim. Por isso que você subtrai o mínimo ali, né? Porque Exato. o valor mínimo de abre e fecha, é o máximo que você consegue fechar. Uhum. Perfeito. É isso aí. Aí, uma sugestão que eu faço, tipo, vocês vão ter provavelmente o slide, esses exercícios, grande maioria, na verdade, do que está aqui, eles seguem um pouco o roteiro de aulas do André, que a gente colocou, que o Paiola comentou no final, que é da Summer School. A Summer School é um evento bem legal e eles disponibilizam todas as aulas de forma online, então também, caso vocês não se sintam confortáveis ainda com o Hand Carry, porque é normal, o time segue assim, não é tão simples de pegar não, na real, vocês podem depois dar uma olhada, porque a gente tentou colocar numa ordem de dificuldade e tal, mas dá para vocês seguirem aqui, tipo, com as aulas dele também, com as aulas do André, que é mais aprofundado e tudo mais, para caso vocês queiram utilizar a SEG. E só para falar que também é legal, a SEG Tree, ela é, tipo, ela não chega a ser ainda dos mais difíceis em contest, geralmente ela
ela acaba sendo meio que a primeira barreira que você tem com os algoritmos mais complexos. Então, se vocês conseguem pegar a SEG, aí, tipo, vocês vão, sei lá, vocês estão no caminho certo, entendeu? Porque SEG Tree, ela é muito útil. Acho que é só isso. Nick e Tio, se vocês quiserem complementar também. Mais alguma coisa? Poxa, eu acho que segue envolve você pensar um pouco mais sobre o exercício, né? Que nem sempre é só usar a estrutura. A estrutura de dados, geralmente, você vai pegar o código pronto e já vai aplicar, mas esses dois que a gente mostrou, você teria que pensar no que você está carregando dentro da SEG. E é isso que vai dificultar na maioria dos exercícios, né? Você pensar em como a SEG, você vai ter sempre o código lá, então vocês não se preocupam em ficar decorando. É lógico que se vocês souberem, é legal, porque a ideia da SEG é muito interessante e é usada em vários exercícios também, do código dela. Mas não é mais se preocupar em entender a ideia, porque vai ficando parecido. Tanto que os exercícios que a gente mostrou tinham a mesma ideia, de carregar o melhor da esquerda, o melhor da direita, carregar várias informações. E a aula do André que a Tó comentou, a gente aprendeu por lá, né? Acho que a gente tem toda a nossa base de SEG foi ele que ensinou, então. Porque a gente não, pelo menos a Toque e eu, a gente não teve LPC2, né? Agora o Chilson já é mais pró na SEG. Ele que resolvia nossos problemas. Eu tive bons professores aí, né? Fazer o quê? Faiola e André é uma combinação que não dá pra topar. Aí o André vai muito, muito mais a fundo, mais experiência, né? Só dá uma introdução só. A gente vai disponibilizar os códigos prontos da... Tipo, é um template. Você vai ter que, tipo, dependendo do problema, você vai poder usar a SEG do jeito que ela tá mesmo. Enfim. Mas dependendo do problema, você vai ter que modificar uma parte dela. O que geralmente você vai ter que fazer é modificar uma pequena parte dela. Geralmente só a função que atualiza, ou a função de consulta, enfim. Então a gente vai colocar lá para vocês a SEG tree. Acho que os códigos são da SEG tree, acho que eu também vou colocar o da Sparse Table, mas é só um extra, assim. E também da Bit, que é o pai, como a Paola comentou, ela é utilizada também para Range Carry, é um pouquinho diferente, mas também é legal, tipo, você ter o código, caso vocês forem montar no notebook, e eu recomendo bastante depois vocês darem uma olhada. E daí, se vocês precisarem de alguma coisa durante essa semana, porque o contest vai ficar aberto durante a semana inteira, se vocês quiserem a solução de algum problema, é só falar com a gente, que a gente tem os códigos e a gente pode explicar certinho.